Fala pessoal, sejam mais que bem-vindos a mais um Pumpcast, edição especial hoje aqui. A gente está com o nosso amigo Ângelo Abílio, ele vai se apresentar melhor, o Caio vai apresentar melhor o Igor também. Mas assim, sejam mais que bem-vindos. O Ângelo já é a segunda vez, terceira vez já tem um boletim para ele pagar, já é de casa. É isso aí, Lanzão. Então, o Ângelo, quem ainda não assistiu, vai lá buscar um podcast sobre ele. A gente fala bastante sobre marketing, sobre tecnologia, sobre vendas, que é onde ele é especialista. E agora a gente está com o Igor, né, Igão? Que ele é CTO da ViaFlow e advisor de tecnologia e IA na Startseed. Além disso, com uma década de experiência em transformação digital. Seja muito bem-vindo, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Caramba, hein? Uma honra estar aqui. Me senti até. Pesado, eu trouxe o Igor aí hoje, né, cara? Os caras querem me sabatinar sobre IA, falei, meu, só você vai me salvar dessa. Já trouxe o foco, Eu já. já tô dizendo que eu não sei de nada, tá? Coloca em expectativa. Né? Top demais. Brincadeiras à parte, queria agradecer vocês aí, Caio, Luan, Pedro, o time todo aí pelo convite novamente. Cara, mais do que especial hoje estar aqui, né? Representando inclusive a ViaFlow hoje. E trazer nosso tio aqui, cara. O cara manja demais, tô há um tempo trabalhando com o Igor aqui, aprendendo bastante. E tenho certeza que o cara vai agregar muito hoje aqui pra gente, viu? Eu vim pra aprender, tá? Só pra ficar claro, eu vim pra aprender hoje. É isso aí, esse podcast vai ser massa. Mas já começa aí, Igão. Fala um pouco pra gente da onde você veio, onde você tá. Conta um pouco da trajetória pro pessoal saber aí com quem ele tá ouvindo, quem ele vai aprender Legal, hoje. Caio. Legal, legal. Bem, sou Igor, tenho 32 anos, né? Então, sou pouco rodado, embora pareça que seja muito rodado. Venho de Pernambuco, né? Sou um recifense perdido aqui em São Paulo já há 3 anos, então comecei minha jornada de tecnologia olhando para dados, né? Então trabalhei muito tempo com dados numa consultoria de Recife chamada OnCase, tá? Foi uma grande escola para mim, aprendi muito toda essa parte de negócio que envolve dados e tudo mais. E aí depois fui me aventurar um pouco pelo mundo. Então passei por algumas startups aqui de São Paulo, passei também em algumas empresas grandes, né? Então a Cerc foi uma grande empresa que eu passei, fiz um super case lá, inclusive até case referência pela Google, tudo mais. Depois fui empreender, passei um tempo empreendendo, algo mais ou menos na casa de 3 anos, 6 meses, né? Então cofundei uma consultoria cloud, tá? E aí, finalizei meu ciclo lá e vim aqui também para a ViaFlow, tá? Então, esse ano estou aqui na ViaFlow desde janeiro, e aí vim me juntar aqui com o desafio de ser diretor de produto e tecnologia, né? Então, hoje a gente olha muito para o mundo de hiperautomação, a gente olha para o mundo de fábrica de software, a gente olha para design, sabe? E a gente agora está olhando também para dados e inteligência artificial. Então, a gente tem um olhar muito legal ali, onde a gente se baseia muito em pessoas, processos e tecnologia, sabe? Então, a gente entende que inovação, que transformação está apoiado nesses 3 pilares. Então, é super importante para a gente é, é, trazer tecnologia drivada em cima de pessoas, em cima de processos, sabe? E com IA, com dados, com hiperautomação, independente do que você vai trazer, é a mesma coisa, sabe? Se você não tem pessoas, se você não tem uma cultura aderente aos processos, aderente à tecnologia que você está trazendo, você não vai ter sucesso, certo? Então, além disso, né, falando um pouco da minha vida pessoal, também sou baterista, né, então sou casado com a Jéssica, que nos acompanha aqui hoje, tenho 2 filhos, né, o João e o Thales, o Joãozinho com 3 e o Thales com 10 anos. Caramba, que loucura. Eu ouvi uma frase, porque eu sou uma pessoa muito analógica, eu só falo isso tudo em podcast, eu vou parar de falar, mas que nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina, né? Então, assim, eu quando eu vi essa frase há algum tempo atrás, antes de ter a tecnologia ao meu favor, eu fiquei com medo, né? Em primeiro momento, se eu ouvir falar de inteligência artificial, ela vai tomar o emprego de todo mundo e etc. E hoje, até um pouquinho antes do podcast, a gente vai falar mais sobre isso. A gente falou sobre como a inteligência artificial tem deixado meu trabalho melhor. Uhum. Como eu tenho atingido muito mais pessoas com inteligência artificial. Ela tem, na verdade, me ajudado mais. Ela faz o que é pedante eu ficar fazendo, Uhum. porque ela faz melhor que eu, inclusive. E eu levo ela em lugares que ela não tem perna ainda para ir, né? Exato. E como que você vê isso hoje? É, as pessoas terem esse medo, mas quando você está ali implementando, você vê que não é nada disso. Como que você vê isso hoje? Uhum. Legal, legal. É, Os primeiros relatos de inteligência artificial surgiram ali na década de 17, mais ou menos, né? E os primeiros relatos, eles trazem muito a ânsia de um homem
que ele no final do dia está procurando otimizar o dia a dia dele, sabe? Ele está procurando pegar aquilo que é inerente à consciência humana, ao cérebro humano e tangibilizar em cima de uma máquina para poder ter mais eficiência, sabe? Então, se a gente for parar para observar o ciclo evolutivo, né, a gente fala de Alan Turing, a gente fala Sim. de grandes pensadores aí do universo da IA, eles sempre buscam trazer esse mesmo conceito. Então, o jogo da imitação, o livro, né, ele, na realidade, tem um artigo com o mesmo nome, né, The Imitation Game, né, do Alan Turing, que o Turing lançou ali na década de mais ou menos 1950, 1960, salvo engano, é 70, uma coisa do tipo. Pessoal que está em casa aí, por favor, pesquisa na internet, coloca nos comentários. No The Imitation Game, ele caracteriza a IA como a habilidade de uma máquina reproduzir o que o homem faz, sabe? Essa é a grande característica de inteligência artificial. Também até do teste de Turing, né? É o teste de Turing, que vem ser provado mais na frente, eu acho que mais ou menos em 80, que ele vem ser provado, vem ser constituído de fato, 80 ao final de 70, coisa assim. E aí o teste de Turing, ele consegue colocar uma máquina para poder reproduzir uma coisa humana, sabe? Então, a IA de fato ela vem para poder reproduzir características humanas, ela vem de fato para poder trazer escala aonde a gente não consegue entregar escala, tá? Então, a IA generativa ela quebrou uma grande barreira, que foi trazer a comunicação que a gente tem aqui no dia a dia para dentro de uma máquina. Hoje a máquina consegue compreender a gente. E de certa forma isso acaba assustando muita gente, né? O pessoal de casa às vezes para, olha assim, putz, eu tenho um computador ali, eu falo um negócio, ele me responde, cara. Que negócio é esse? Tipo, será que tem um anão ali dentro correndo, sabe? Como é que o negócio funciona, sabe? Então, de certa forma, o desconhecido ele acaba assustando, sabe? E na real não é nada demais. É um modelo estatístico que está por trás. Esse modelo estatístico trabalha numa estrutura vetorizada. Essa estrutura vetorizada tem os transformers para poder combinar as coisas e te entrega algo que faz sentido para aquele contexto que tu pesquisou. Então, o papel da IA, o grande papel da IA no final é justamente fazer isso, exponenciar, sabe? Eu lembro muito de um discurso da CEO da Microsoft, logo quando saíram os primeiros modelos de GPT e tudo mais, ela estava no February Tech, e ela falou assim, a IA, ela veio para poder fazer a gente entregar mais com menos. O papel da IA é eficiência, é escala. Então, se antes eu estava fazendo um trabalho burocrático, de pegar um caderninho aqui e anotar, agora, cara, eu posso colocar uma IA para ouvir o que eu estou falando e ela vai escrever. Então, eu não preciso mais estar anotando. Eu agora consigo reproduzir, eu consigo ficar mais solto para enquanto eu estou falando a IA e anotando aquilo, transcrevendo aquilo, eu exponenciar meu trabalho, sabe? Então, eu consigo, em paralelo, usar minhas mãos, por exemplo, para estar fazendo outra coisa, tá? Eu consigo pegar, falar um negócio aqui sem parar meu raciocínio, porque quando eu escrevo, eu tendo a diminuir minha velocidade de pensamento, entendeu? Então, o papel da IA é esse, é exponenciar, sabe? É trazer o ser humano para o momento, acho que 3.0, 4.0 dele, sabe? De, cara, agora eu sou um cyber-humano, né, entre aspas aqui, e eu consigo pegar essa inteligência que está ali no mundo externo e trazer para poder expandir ainda mais minha habilidade de entregar alguma coisa, sabe? Acho que o grande papel da IA no fim é esse. Total. E é interessante isso porque eu acho que é o lado meio do copo meio cheio, meio vazio de olhar isso, né? Porque a pessoa fica com medo, na verdade, é que você tá medo de ser ineficiente. Exato. Porque, na verdade, você vai ganhar eficiência com isso, você pode sair na frente de muita coisa. Uhum. Né, mas eu queria até complementar essa pergunta, já que você falou um pouco no geral da IA, mas como que você vê os empresários, né? Você que implementa automatização em empresas, qual que você vê que normalmente são as crenças do empresário na hora de implementar, o Uhum. que às vezes dificulta o processo? Como que você vê a cabeça do empresário entrando agora para esse mundo? Uhum. Legal. Tá um mundo meio de extremos, assim, né? Então tem gente que é contra, 100%, fala, não vou botar IA, não faz sentido, não sei o quê. E tem uma galera que é muito otimista, assim, então vai botar IA em tudo, sabe? Então tá os dois extremos, assim. São poucos que estão ali no meio que estão tentando entender o cenário correto, sabe? E isso muito está se dando por conta do ruído que está no mercado, né? Então, o empresário, às vezes que ele tá em casa ali olhando, por exemplo, tendências e tudo mais, ele vai ver que tá todo mundo falando de IA. E aí você acaba tendo a percepção de que, assim, se eu não trouxer IA, eu vou ficar para trás. Quer dizer, eu já tô para trás. Todo mundo já tá usando isso. Putz, eu já tô para trás, sabe? Sendo que, recentemente eu tive até numa feira aqui com o Ângelo, né? A gente deu uma volta na feira lá, participamos um pouco de algumas palestras, olhamos para alguns players de mercado.
E a coisa que a gente notou tá todo mundo na superfície ainda. E arranhando ainda a superfície, sabe? Então, o cara que ele tá redutível ainda, né, com a parte de IA, dizendo assim, cara, não vou colocar, eu vou deixar isso passar, tudo mais, ainda não é pra mim, vou esperar mais um pouco, esse cara tá ficando pra trás, porque tem gente que tá conseguindo andar, mas esse cara que tá muito eufórico aqui, ele pode estar queimando um cartucho, porque ele ainda não tá fazendo a parte de experimentação. Então, assim, é sabido que tem alguns empresários aí que chegam e falam, não, vou botar um IA aqui e vou demitir 40, 50 pessoas do meu time. Cara, isso ainda não é o momento. O momento é de você melhorar a produtividade daquelas 40, 50 pessoas. Daqui a um tempo você vai ter a oportunidade de substituir, mas assim, você vai substituir realocando aquelas pessoas para outras posições, sabe? Porque o trabalho humano, ele ainda vai precisar de mais tempo para ser escasso. Então, essa substituição ainda vai demorar mais. Então, tem que medir, sabe? Eu acho que o momento é esse, assim, entender o que de fato faz sentido e tirar eficiência com isso. Fazer mais com menos, sabe? Aquela frase que eu falei que a CEO da Microsoft falou. Então, o momento é esse, é de fazer mais com menos. Então, manter o time, mas trazer IA para a gente expandir ainda mais essa capacidade. Se você vendia 1 milhão, você tem a oportunidade agora de vender 2, 3, 4, 10, sabe? Desde que você traga a IA da forma correta, entendeu? Se você antigamente fazia uma linha de código, né, implementava uma classe, bora lá, pra galera que é dev aí, então eu ia implementar uma feature lá no meu código, lá, eu precisava de uma classe, eu precisava de uma semana para fazer, agora eu consigo fazer em horas, em poucas horas, sabe? Então, o momento agora é esse, de você trazer para melhorar a sua operação e aí, de fato, você trabalhar de forma mais estratégica. Bom, eu até faria um complemento aqui, pegando o gancho do que você falou. Eu acho que, e aí vai muito de encontro com, não só com o mercado corporativo, não só com o empresário, com o empreendedor, mas até com a cultura mesmo, né? A gente tem muito mania de se contentar com o superficial ali, né? Então, pô, tá no hype, eu tô falando de IA. Pô, IA, vamos falar de IA. A maioria das pessoas que a gente for falar de IA vai vir GPT na fala, Uhum, né? IA vai muito além disso. sim. O que eu falo muito para os empresários que eu converso e tal, amigos, enfim, às vezes abordo, eu sempre sugiro para eles o seguinte, cara, o primeiro passo que você tem que dar para implementar qualquer tecnologia é buscar se aprofundar mais nas tecnologias. Não é você se tornar um especialista, não é isso. É você buscar entender o que é IA, o que é, porque você está ouvindo tanto falar disso no mercado, você precisa entender de fato o que é aquilo, onde aquilo se conecta, né? O que aquilo faz. Descer um pouco mais, não precisa Uhum, descer no detalhe, mas precisa descer um pouco mais, né? Por quê? Quando a gente fala de IA, principalmente no corporativo, a gente imagina que IA é o salvador da pátria ali que vai resolver tudo. E não é. Quando eu entrego um projeto hoje numa empresa, IA, na verdade, ela está embarcada naquela solução, mas não é ela que está fazendo tudo sozinho, tem outras Uhum. tecnologias. exato. Só Totalmente. que aí o empresário, por ele, muitas vezes ele não olhar, né, ele só ficar no superficial ali, na superfície do negócio, o que acaba acontecendo? Ele acha que aquilo resolve, ele tem um caminhão de fornecedor batendo a porta dele, prometendo solução para tudo, e acaba que o cara entra naquilo, né? Ele queima Uhum, de fato o cartucho. Eu diria que, até usando um exemplo aqui, é como se fosse uma maratona, né? Se você sai disparado correndo com a sua velocidade máxima, bicho, você não vai chegar até o final. Tem estratégia, né? O corredor ele exato. usa de estratégia, né? Ele sai numa velocidade X, em determinados momentos ele mantém uma velocidade, ali ele evolui, então ele vai mesclando. Eu acho que Uhum, é meio que a corrida pelo ouro ali, né? Então exato. a gente tem que sair numa velocidade. Primeiro tem que sair, né? Tem que Exatamente. sair. É fato. A gente está no momento que, para quem é empresário, o cara não pode se dar o luxo de, vou esperar mais um pouco. Não, cara, tecnologia, inteligência artificial, tem tecnologia no mercado, esse é o momento. Começa. Mas não saia Exatamente. correndo, né? Busca entender, vai caminhando, vai pegando velocidade, se for preciso para, mas segue em frente. Porque senão, cara, o cara queima o cartucho, o cara gasta dinheiro. E foi muito o que a gente falou, né? A gente estava nessa feira essas semanas, acho que 2 semanas atrás, né? Foi Semana umas 2 semanas passada. atrás. E a gente discutiu muito sobre isso, né? Até para escrever um pouco para a empresa sobre o que a gente viu lá. E, cara, tem um mercado gigantesco aí. Quem é de tecnologia não precisa se preocupar, cara. Tem cliente para todo mundo. Para todo mundo. Uhum, O que a gente tem que fazer é buscar evoluir e levar isso daí da melhor forma possível. sim. O grande desafio do mercado que a gente observou é as empresas elas vão, na verdade, estão tendo, né, e terão dificuldades ali de
escolher fornecedor, parceiro. Porque é muita tecnologia, cara. Focando Eu, fornecedor. eu acho que a gente percebeu isso, principalmente aqui na Bis rápido, né? A gente percebeu aqui na Bis rápido o que a gente tinha, né? E qual problema a gente resolvia e como que a gente podia resolver esse problema. E tiveram sacadas que a gente teve ao longo do caminho, eu não posso falar para todo mundo, mas eu posso falar uma sacada minha, porque eu queria implementar um processo comercial, eu queria validar alguns canais de vendas aqui. E eu tava estudando um monte de coisa. Eu tava lendo uns 2, 3 livros ao mesmo tempo e juntando com matéria que eu tinha lá atrás. Eu falei, vou separar o domingo para isso, né? Para validar alguns processos aqui. Eu levei 1h30 com a IA. Eu peguei os livros que eu estava lendo e comecei a dar as informações sobre o meu canal, sobre os resultados que eu tinha, sobre o meu processo comercial. E ela organizou isso para mim. Cara, eu jamais vou ser substituído. Eu tenho certeza disso. Eu jamais vou ser substituído. Mas o trabalho que ela me fez me poupou semanas de maturação daquilo. Por quê? Porque a partir do momento que eu fui dando as informações para ela já foi me dando o cruzamento daquilo. Então, assim, eu, obviamente, hoje, eu tenho a sorte de estar bem posicionado. E quando eu falo bem posicionado, é no meio de um monte de gente que fala de tecnologia toda hora. E ao mesmo tempo, eu sei que, por exemplo, do mesmo jeito que a gente está falando sobre isso, eu tenho um time de vendedores que eu vou implementar processo comercial com eles a semana que vem. E tem que ser gente falando com gente. Exato. Ainda é isso. Ainda tem gente falando com gente. E, por exemplo, são coisas que a gente fez lá em 2011. A gente estava falando de inteligência artificial de Turing dos anos 70, dos anos 80. Então, assim, eu vou pegar a sua dica, o Ângelo. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Essa é de graça. Ó. Manter o pace. Então, assim, não são 100 metros rasos, é uma prova de fundo, até vamos pensar assim na sua empresa a médio, longo prazo, irmão, vamos para cima, isso vai acontecer. Mas manter o pace, não perde o fôlego não, mantenha a respiração, controla a respiração. E sim, tenha processos, mas saiba que antes de ter uma inteligência artificial, legal você ter um RP, é você ter um CRM, é você ter um BI para saber os dados, é você ter processos assertivos onde você possa metrificar, porque aí quando você colocar IA, a IA vai te dar escala e não expor problemas que você tem lá no seu operacional, problemas que você tem de organização. Exato. Obrigado pelo insight, tá? Posso fazer um complemento? Perdoa te cortar, Igor, mas... Vai lá. Vou levantar a mão no Teams. Não, E aí, complementando isso que a gente está falando, que a gente acho que começou por uma das pontas aí, acho que um problema que a gente tem muito no mercado hoje é a questão da desinformação, né? E a gente, conversando antes de vir para cá, o Igor tá há quantos anos, Igor? Você colocou lá? Trabalha com isso? 10 anos só com dados. Só 10 anos o cara. E é um cara que tá imerso. Um cara fera. Eu tô com IA mesmo, puro, posso dizer que eu tô desde 2016, 2017. Implantando em empresa. Então, assim, a gente vai aprendendo. Cara, que você não tem como, né? Você ficar nesse mercado sem aprender, você, enfim, fica desempregado. E a gente tem meio que uma obrigação social, acho, até vi isso numa palestra esses dias, que é de fato desmistificar muitas coisas. E muitas das coisas que eu vejo no mercado hoje é uma desinformação no sentido de o cara foi lá, aprendeu a mexer no GPT, o cara é especialista em IA agora. Aí ele já abre lá, começa a vender o curso de IA, ele já começa a falar que a IA vai dominar o mundo, porque é o que dá mais clique, né? Se você colocar lá, melhore tua performance e tal, ninguém clica, ninguém quer saber. Agora, se você coloca lá, vai dominar o mundo, Skynet tá solta, bicho, bomba de gente clicando. Aí você pega o pessoal mais simples ali, ela compartilha informação, um robozinho que você coloca com supostamente uma IA ali. Então, o que acontece? As pessoas começam a levar a informação que na verdade não é, no sentido de, pô, a IA é prejudicial, vai roubar o emprego de todo mundo, vai dominar a humanidade, e na verdade não é isso, cara. Na verdade, quando você para pensar, uma frase que eu sempre uso é o seguinte: ninguém vai estar aqui, ninguém daqui, tá? Ninguém que tá aqui, ninguém que tá assistindo, ninguém que tá nascendo agora, vai tá vivo para ver a IA dominar o mundo ou substituir 100% do trabalho humano. Esquece. Qualquer coisa ao contrário, para mim, é mito. Tem que trazer prova viva ali disso. Há teorias que falam que até 2030. AGI, o pessoal que fala da AGI, que até 2030 ela vai dominar o mundo sozinha, a gente é um empecilho, né? Mas por que eles usam essas táticas, né? Só para complementar isso que ele falou, é importantíssimo, tá, gente? Numa palestra da Starts, inclusive, que nós estávamos essa semana, eles trouxeram uma referência exatamente nesse sentido, de a matéria tá lá, né? Até 2030 vai dominar o mundo. Mas fala, tá baseado em quê? Especialistas.
Quem são os Quem especialistas? são os especialistas? Qual o estudo? Quais os dados? Normalmente você não tem nas matérias, né? Esses cliques, você não tem o detalhe, assim, tipo, a prova concreta. MIT, aquela da MIT que eu só. Tipo, Sempre a galera do MIT. Sempre é o chinês que foi estudar no MIT, ou o japonês que foi estudar no MIT. Eu acho que hoje, na verdade, eu acho que, cara, eu tô ficando até, eu acho que um pouco mais cauteloso com isso, porque eu acho que tá cada vez mais difícil estatisticamente você acertar o futuro, na verdade. Uhum. Eu acho que, pô, qualquer previsão pra 2030 ou 2035 já é quase Cara, impossível você acertar. a gente não Então, sabe o que vai tem acontecer algumas no próximo ano, coisas, né? tem algumas coisas curiosas, assim, né? Então, tem um movimento bem interessante que tem acontecido na China, que são as Dark Fabrics, sabe? Então, hoje já existem fábricas totalmente no escuro, porque são operadas 100% por robôs, em que não existem humanos. Então, isso já acontece na China, sabe? Já existem algumas discussões hoje na pauta de ética e segurança que, assim, já prevêem algumas coisas, alguns avanços ali com a IA. Então, é feito o que vocês falaram, né? Não sei o que vai acontecer até domingo, sabe? Pode ser que aconteça tudo, inclusive nada. A gente tá na expectativa aí feito do fala o Lula, poeta. né? Com o Trump, que vai acontecer. Tem a taxação aí, né, que tá acontecendo. Mas pode ser que aconteça tudo, inclusive nada. Mas existem algumas coisas que estão indicando alguns caminhos. Então, essa parte das Dark Fabrics tem sido algo que está sendo bem falado. Já tem alguns drones, por exemplo, controlados por IA. Tem alguns avanços que realmente estão, assim, indo no caminho mais acelerado. Não vou dizer que é assustador, não, mas estão indo num caminho ali que mostra o poder da tecnologia, sabe? Mas eu ainda acho que tá tudo muito embrionário. Ainda é muito cedo pra gente dizer assim, até 2030 alguma coisa vai acontecer, sabe? Da mesma forma que ainda pode ter muito tarde pra gente dizer que até 2030 vai acontecer alguma coisa, tá, sabe? Porque já pode estar acontecendo alguma coisa, a gente não faz ideia. Então, a gente tá nesse momento de transformação. E aí, até voltando à parte do pace, né? A parte de você manter o pace. Eu até anotei aqui no caderno, porque uma coisa que eu tenho notado muito, que as empresas que têm feito sucesso com as iniciativas de AI, tá? Eles estão pautados em cima de metodologia e disciplina, sabe? Então você tem que ter metodologia para o que você está trazendo, tem que ter disciplina, sabe? É um trabalho diário. E muitas vezes você nota aqui nas organizações por aí, a galera não tem isso. O cara vai implementar alguma coisa, fica aquele barata voa lá na área de TI, o cara cobrando porque o SAP caiu, o outro dizendo cadê minha entrega, aí chega o CEO e diz eu quero meu relatório, e aí no final o cara não faz nada, sabe? Um caos instaurado, e o cara não tem metodologia para poder resolver o dia a dia dele, mas também não tem disciplina para poder dar cadência às coisas que ele precisa, entendeu? E aí ele, cara, entre perder o emprego e entregar uma demanda de inovação, ele vai preferir, cara, vou preferir aqui não entregar inovação, porque senão eu vou perder meu emprego, e aí fica aquele caos e no final o cara só faz o dia a dia, sabe? E aí a gente volta a um ponto que a gente fala muito, né? O mercado tem falado muito de ambidestria, sabe? Então como é que eu seguro minha operação numa mão e uso a outra para poder inovar, sabe? Então aqui na ViaFlow a gente olha muito para isso, assim. Então a gente tem um olhar muito voltado para a jornada de negócios, jornada de processos, e nessas jornadas a gente olha justamente para o fator de ambidestria que aquela organização tem. Será que os caras vão conseguir tocar o dia a dia e inovar? Sabe? Então, metodologia e disciplina ajuda a responder essas questões e entra justamente aí ao encontro do que você falou, né? Da questão do pace, sabe? Fazer o cara ter energia para poder tocar o dia a dia, para poder manter o ritmo, sabe? Mas quando ele precisar dar uma acelerada, ele vai conseguir dar uma acelerada, vai conseguir atingir o desafio dele, entendeu? Então é nessa linha, tá? Então, eu gosto de imaginar o seguinte, tá? O cenário para mim ideal. Eu não quero alguém que compre inteligência artificial da minha mão. Eu não quero alguém que compre um vendedor, que eu faço vendedores melhores que eu. Essa não é a questão. Eu quero alguém que queira performance. Porque aí eu tenho performance, por quê? Antes desse vendedor que eu vou vender pro cara, tem alguma coisa. E depois desse vendedor, tem outra coisa. Exato. E eu preciso que todos eles falem a mesma língua. Então eu vou estudar um processo que já existe e vou treinar o antes, eu vou treinar o depois e eu vou treinar a inteligência artificial. Por quê? Primeira coisa, para que eu não desperdice a IA, e essa é a ideia, porque ela pode fazer muito mais coisa, ao mesmo tempo que tem coisa que ela não vai fazer, mas ela pode fazer muito mais coisa. Se as duas áreas conseguem extrair ao máximo,
aquilo ali saiu de graça para ele no final das contas Perfeito. pela performance que ela vai dar. Uhum. Segundo porque eu não posso vir aqui com pace de 3, Uhum. aqui com pace de 5 e aqui com pace de 8, que não vai funcionar. Porque assim, um time ele precisa de ritmo. E é o que você Exato. falou. Pô, se eu tenho um processo claro, se eu tenho cadência e se eu tenho ferramentas para medir isso, aí sim eu consigo equalizar Uhum. quem vem antes, a inteligência artificial e quem vem depois dela. E é um processo muito mais educacional do que só colocar uma IA ali. Exato. Eu só acelerei uma parte do que eu Exato. podia. É o que se fala muito, na verdade, né? Inclusive, a gente, aquilo, né? Você vai colocar inteligência artificial e vai solucionar o problema, né? O que muito acontece no mercado que a gente vê é, o cara ele nem organizou os processos, a casa mesmo. Então, cara, primeiro você tem que, até nas palestras Como o que a gente Circula falou, né? Na verdade, vai só mostrar os problemas. Só expõe os problemas. você vai ter que a mais pessoa um já tem. problemaço na mão, né? Então, acho que um ponto importante, como o Luan falou, é você tem que organizar primeiro, olhar para o teu processo. Melhorou o processo, você vai chegar num nível de eficiência, onde aí sim é o momento de colocar IA. Você coloca IA ali, e, enfim, você pode colocar IA em diversas áreas da sua empresa, cara, do atendimento, vendas, Suporte. suporte. Quer um ditado da tudo. sua época? Hora de consertar o... jovem. você é muito jovem, e eu aqui brincando com eles. Não é do tempo do Igor, que o Igor... Não, e do Caio também muito menos, né? Mas a hora de consertar o telhado é quando tá sol, irmão. Você tá entendendo? Você não conserta o telhado quando tá chovendo. Já teria que ter consertado. Então quer colocar aí, conserta o telhado, pô, vê se tá tudo certo, joga um balde de água lá e vê, porque quando chegar a chuva, irmão, aí não dá tempo. Exato. Aí não dá tempo. E a gente tem observado que o telhado por aí tá um bocado de telhado com problema, tá? Cara, brigo com isso. O pessoal brinca, eu zoo. Todos os nossos clientes que têm contato comigo sabem, eu falo, cara, eu não faço nada, eu sou o cara da burocracia. Eu vim aqui pra você assinar um papel pra mim e pra você me pagar. Sim. Porque o comercial, literalmente é isso. Mas eu duvido que tenha alguém na empresa que brigue mais por processo do que eu. Eu assim, ó, vai fazer tal coisa, qual que é o processo? Vamos descrever, vamos fazer isso no tintim por tintim. Por quê? Porque beleza, vamos implementar alguma coisa? Pô, às vezes a coisa até vai facilitar a minha vida, mas é escalável? Eu posso fazer isso com o A, o B, o C, o D, aqui na Argentina? Porque hoje a gente tem um time que tá na rua, hoje a gente tem um time que tá em outro país, na Argentina, e a gente tem que estar aqui. Se todo mundo falar a mesma língua, opa, taca o pau, a gente pode escalar o tanto que quiser, porque querendo ou não, eu vim para trazer trabalho, mas eu não vim para dar trabalho. Que essa é a diferença, né? Então, beleza, vamos escalar, vamos trazer mais clientes? Vamos. Como que a gente vai fazer isso? Como que vai atender esses clientes? O que vem depois de mim e quem vem antes de mim? Porque eu quero saber. Porque a pessoa que vem antes de mim, ela não pode jogar qualquer coisa na minha mão. Porque, assim, jogar a bola torta, na hora que cai no meu pé, eu vou dar um bicão e ele vai lá pra cima. Sim. E também, eu tenho que tocar para quem vem depois de mim. Então, se eu fiz processo, aí sim, agora eu posso decidir não trabalhar, porque eu tenho uma IA que faz essas coisas que, para mim, por exemplo, o follow. Um processo de follow, pô, 80% das vendas saem no follow. Pô, pra que eu vou colocar eu pra fazer que eu vou ter que lembrar pra quem? O cara, assim, cada um tem seu time. Eu falei com 10 clientes hoje. Um pediu pra eu retornar pra ele em tal dia, o outro tá voltando de férias, o outro que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a assiste ali minha reunião, ela mesma já marca o follow, ela faz pra mim, ela me avisa e eu gasto meu tempo identificando o problema dos clientes pra eu realmente poder gerar valor pra eles. Enquanto a IA, a partir de dados, a partir de follow, a partir de lembretes, a partir de organizar minha agenda, que é um trabalho muito bastante que talvez eu precisaria de 1, 2, 3 pessoas para fazerem isso, é a realidade, ela faz sozinha. E aí eu potencializo. Ao invés de eu precisar de um time de 10 hoje, eu com 10 eu faço o que 300 faria, por exemplo. Porque são... e aí é melhor que isso. E essas pessoas ficam melhor que isso. A gente estava tendo uma conversa esse final de semana. A gente teve o Pump Vibes, fazer propaganda aqui do nosso Pump Vibes. A gente tem um encontro mensal onde a gente junta todo mundo aí, porque são áreas, tem gente que tá na rua, como eu falei pra você, tem gente que tá em outro país aqui. E a gente tava se unindo e eu vi o cara falando assim, pô, eu não gosto de usar inteligência artificial pra não atrofiar o cérebro. Eu quero inteligência artificial, porque quando eu... Se possível, no cérebro. Se possível no meu cérebro. Neuralink tá aí. Quando eu saía de carro quando eu era novo com meu pai, ele me dava um guia na mão, irmão. Sai fora, eu tinha que ficar perdendo mau tempo, eu nem via a paisagem. Hoje eu jogo no Waze, irmão. E assim, antigamente, óbvio, eu tô falando dessa tecnologia, mas eu tô falando, por exemplo, também de informação, pô.
Hoje eu quero cozinhar qualquer coisa, eu abro o YouTube e eu cozinho qualquer coisa. Então, quanto mais coisas eu tiver para facilitar a minha vida, não é para me amedrontar, Uhum. é para eu deixar eu brincar mais com os meus filhos, é para eu assistir mais dorama com a minha filha, é para mim jogar mais Fortnite com meu filho, é para eu estudar uma coisa que eu quero, é para eu poder ter mais tempo para viajar. Então, assim, a inteligência artificial não vai substituir, mas ela vai me transformar numa pessoa muito Mais melhor. eficiente. exato. Totalmente, eu tenho até um ponto disso daí. Eu acho que é a mesma coisa que falavam do Google, né? Você pegar realmente o Google deixa a gente preguiçoso. Você vai falar pra você, ó, agora você vai lá na biblioteca, ficar lendo, eu não vou fazer isso. Só que, pô, o cara compara o cara com o Google e o cara com a biblioteca. Exato. Então, e ela, de fato, se você pegar, acho que o mundo daqui a uns 10 anos, você tirar a IA da cabeça das pessoas, as pessoas vão parecer meio burra, tá? Uhum. Vai ficar perdida, mas isso deixou eficiente. E eu gostei do que você até apontou, porque estava escrito exatamente aqui. Eu acho que não existe tecnologia sem processo. Né? Não tem como se implementar a tecnologia em algo que não está organizado, que não tem um processo. Porque eu acho que ela vem, principalmente quando você faz tecnologia, você está querendo ou não falando de alguns padrões. Eu acho que a IA deixou isso um pouco mais qualitativo, mas ainda assim está falando de padrões. E não tem como você deixar algo automatizado se não está organizado, né? E até eu queria perguntar para vocês em relação à parte do como disso tudo. Porque eu gostei que vocês tocaram, por exemplo, que vocês foram na feira e tal. A gente também foi na feira e vocês comentaram também que, pô, tem um monte de empresário que tá olhando e fala assim, nossa, já tá todo mundo implementando. E a gente foi lá, né, então pra dar uma olhada, mas a gente é vendedor, a gente sai falando com todo mundo, né? Vamos tentar vender pra vendedor, só pra ver o que acontece. E aí, cara, assim, 90% não tinha IA, os que tinham IA era alguma coisa ainda realmente bem incipiente. É o pessoal, todo mundo falou, tem o IA, eu tô testando. Eu comecei agora um processo de implementação, né? E uma outra coisa também que eu gostei que vocês comentaram é que vocês falaram em relação ao empresário, acho que tudo IA, né? E eu vejo aqui bastante. Depende do perfil do empresário, a gente explica um pouco mais se ele já é mais consciente, senão a gente deixa no raso mesmo. Uhum. Mas boa parte deles, os que eu percebo, pô, esse cara tem mais consciência, eu posso falar, o cara eu pego e falo assim, não, então, a nossa IA organiza o seu CRM, vai ver seu RP, vai ver onde tá o... A caraca, a IA faz tudo isso. Eu falei, não, a IA não faz, né? A IA vai comunicar. O que faz é o software, mas, tipo, tudo o pessoal fala, nossa, a IA faz isso? Eu falo, cara, boa parte. Se você perguntar pro Johnny, ele até faz essa brincadeira. Ele fala, eu não faço IA. Eu programo, eu faço o programa. Eu crio algo. A IA tá lá já, a gente usa várias IA, inclusive dentro do processo. Mas dentro disso, eu acho que na cabeça do empresário, a gente falou bastante de algumas coisas, mas eu queria entender como que faz isso. Vocês falaram, pô, dá pra implementar no finanças, dá pra implementar na parte comercial. Como que vocês veriam hoje? Ó, eu sou empresário, eu tenho minimamente uma empresa mais ou menos organizada. Vocês começariam por onde? Por onde vocês não estão vendo que é o melhor ponto do empresário começar a implementar IA, começar a fazer essa evolução? Boa pergunta. Vou começar aqui falando mais, Vai mais lá. comercialmente, né? Vai lá, Mais vai lá. funcionalmente, depois o Igor complementa e lapida. Vou Mas teleavaliar agora mesmo. o que eu vejo, tá? O que eu sempre falo, né? Primeiro papo aí fica a dica, tá? Para vocês que vendem, para quem vende aqui algumas soluções, o cara sempre chega com aquela cartilhazinha, né? Não, vamos começar por onde dói mais. Eu falo o seguinte, falo, cara, primeiro você tem que avaliar os teus processos, e aí a gente estava brincando antes aqui, conversando, né? Questão de processo, cara, isso aí tá qualquer curso de fundamentos de administração, você vai achar isso como um dos mandamentos ali que você tem que ter, processo. Então, acho que o empresário ele tem que olhar, né, a questão de processo, organizar a casa, e óbvio que dentro dessa organização ele vai identificar pontos onde ele tem a necessidade de escala, necessidade de melhoria, necessidade de correção, né? Olhando para isso, ele tem que buscar entender qual o resultado e objetivo que ele quer alcançar. Porque às vezes não é corrigir uma dor, às vezes ele quer ter um resultado maior. Então aquela dor ele pode esperar um pouquinho. Então, ok, se a dor pode esperar um pouquinho e o foco é resultado, aumentar o resultado, ele foca em aumentar o resultado e aí ele identifica qual que é a área que vai trazer aquele resultado para ele. A partir dali ele começa, então, a implementação que a gente muito usa, né, a olhar para processo, olhar para pessoas e trazendo a tecnologia para dentro ali. E aí nesse mapeamento eu quero começar por essa área aqui, a área de repente financeira. Preciso melhorar porque está me dando uma defasagem financeira muito grande aqui por erro de cálculo, né? Aí sim ele começa a implantar IA e ali um time especializado, por exemplo, com a ViaFlow, que faz desde a descoberta, desde o discovery até o desenvolvimento do projeto, ele consegue implantar ali uma tecnologia que vai suprir a necessidade dele. E aí embarca, né? Tipo, a IA ela é um dos motores ali de funcionamento. Ela não está sozinha. Ela tem um BPMS, que é o orquestrador, ela tem ali uma integração, ela tem dados, ela tem outras tecnologias ali embarcadas na solução para ele. Então, acho que o ponto é identificar ali, mapear de fato, olhando para o processo, onde que ele tem a necessidade. Isso a gente faz também, né? Para falar, pô, mas como é que eu tenho que fazer interno isso? Não. Se você achar um parceiro que tenha isso,
de fato validado, que saiba fazer. Como eu falei, acho que um dos grandes desafios do mercado nos próximos anos é ter um bom parceiro de tecnologia, Sim, total. né? Então o cara tem que olhar, pô, o que esse cara faz? Ah, a ViaFlow ela tem lá o Discovery, legal, ela tem a mapeamento de jornada, show de bola. Desenvolve, né? Os clientes falam assim, pô, eu tenho aí um cara que faz o mapeamento de jornada, mas ele desenvolve? Não. Então você tem que ver o que você quer. Você só quer isso? Tem desenvolvedor interno? Não tem. Então, beleza. Então vamos pegar um parceiro que entrega de ponta a ponta o que você precisa. E aí, obviamente, você vai ter lá um resultado garantido ali, né? E o importante tem parceiro que ele te entrega o filho e vai embora, né? Tem parceiro que não. No nosso caso aqui, por exemplo, não, a gente faz o filho e fica cuidando, assume a paternidade, né? Enfim, fica até... Na verdade, a gente um pai presente. planeja um pai presente, exato. planeja o filho, gesta o filho e depois cuida do filho, né? Exato. Todo exato. esse processo ponta a ponta, né? Mas eu só complemento tua fala com um ponto, tá? Como a gente tem passado um momento bem desafiador hoje na economia como um todo, né? Então, acho que um dos primeiros pontos, eu acho que você tem que parar para observar antes de começar um processo, uma transformação, é entender como aquilo vai ajudar na tua captura de receita, sabe? Qual é o impacto que aquilo vai trazer para você. Porque no final das contas a gente está procurando impacto monetário. Ninguém está fazendo nada por só por TIA, né? sabe? Todo mundo quer gerar mais receita, todo mundo quer pegar aquela receita ali para poder expandir alguma coisa, gerar mais lucro, enfim, cada um tem suas motivações para isso, tá? Então, assim, o primeiro passo que eu digo primeiro identifica o que é que vai gerar ROI. Uma vez que você acha o que vai gerar ROI, você começa a trabalhar naquela missão. Aquilo vai te capitalizar para tu olhar para outras demandas, entendeu? Então, é um efeito dominó que se você derrubar a última pedra do dominó, você não vai derrubar toda a escadinha. Você tem que derrubar a primeira para uma sair derrubando a outra. Então a primeira pedra do dominó é sempre aquela que vai te dar o maior ROI, tá? Porque assim, olhando para a estratégia organizacional, isso de certa forma vai ajudar no teu discurso e vai ajudar na defesa de outras demandas. E aí você começa a ter um processo de capilarização ali das demandas com IA, e aí a empresa como um todo começa a transformar. Você faz uma virada só por fazer uma virada, só por tecnologia, que tá todo mundo falando de GPT e tal, vamos botar um GPT aqui para poder ler um documento. Cara, aquilo vai entregar valor? Vai fazer sentido? Quando eu chegar na frente do meu diretor lá, eu vou apresentar para ele, meu diretor vai ficar com o olho brilhando, vai dizer assim, putz, caramba, ganhou tua promoção, gasto teu bônus. Se a resposta for não, acho que não vale a pena ir pra frente. Ele vai falar assim, não, na verdade eu vou te substituir por essa IA que você faz. Não, mas é porque a IA, ela vive das informações que a gente dá, mas tem muita coisa que acontece na nossa cabeça, no nosso dia a dia, que a gente não compartilha com ela. Então, por exemplo, entender, pô, às vezes um empresário, a gente está conversando sobre inteligência artificial, sobre marketing, ou sobre venda, ou sobre qualquer coisa, porque a gente está falando, no final das contas, de performance. É Pronto. isso. É de otimizar, seja o seu tempo, o seu dinheiro, os seus processos, etc. A gente está falando de performance. É isso. E aí, ele fala assim, pô, Lu, você está falando um termo, ou eu vou te explicar alguma coisa, eu não sei como que eu te explico isso. Cara, se você tem uma imobiliária, vai entender de imóvel, irmão. Isso. Contrata uma empresa que seja especialista no que você faz. Exato. Óbvio. O cliente falou assim para mim, pô, Luan, mas não, cara, você vende outra coisa, faz isso daí, tá? E tá certo. Ou das duas uma. Você contrata um time que você confia, porque ele te mostra dados e te mostra resultados, igual, por exemplo, todo mundo que eu falo da minha app pra ela, eu falo do resultado que ela tem. Ponto. É isso. Falar como funciona, a pessoa não comprou aquilo. Ela quer o resultado no final das contas e tá tudo certo. Mas assim, eu falo do resultado do que ela teve também, mas se você não tiver, ou você procura um parceiro que tem resultado validado e que vai resolver aquele problema em questão que você está procurando, seja eficiência, seja lucro, seja economia, que economia é lucro direto na fonte, né? Às vezes você ganha mais dinheiro, mas aquilo não vira lucro. Exato. Porque você custou para ganhar aquele dinheiro, né? Mas eu falo mais que isso. Ter um time interno para isso, não sei, às vezes depende muito do seu nicho, entende? Então, às vezes, a compensa é a ViaFlow, às vezes a compensa é a Pump, isso depende de cada nicho que você atua, assim,
tô aqui fazendo propaganda de graça para concorrência, espero que eles lembrem de mim. Ou você, AGI, quando você dominar o mundo, mas eu acho que é isso, porque, querendo ou não, eu nunca ia implementar inteligência artificial nos meus processos, na minha rotina. Quando a gente tá falando de processo, gente, é porque às vezes fica meio pedante também. Processo nada mais é do que uma rotina. Uma rotina que eu passe pro Ângelo, e que o Ângelo faz coisas diferentes do Igor, por exemplo, mas e que seja que ele consiga passar para ele e ele consiga falar a mesma língua. Basicamente isso, é deixar a mesma língua para todo mundo. E processo tem lógica, né? A AI fica de lógica. Exato. Exatamente. É lógico. Então, assim, antes disso acontecer, eu preciso realmente, identifico, é melhor eu ter essa parte. O meu negócio fala com eu ter uma parte de desenvolvimento dentro do negócio? Às vezes não, então contrato o parceiro que precisa. Eu não teria implementado dentro dos meus processos de inteligência artificial se eu não tivesse no meio de um monte de gente trabalhando com tecnologia. Se eu visse a transformação que a tecnologia teve. Então, ser apresentado para a tecnologia pelas pessoas certas também. Porque quando o Ângelo fala, é o final do mundo, que não sei o quê, que as pessoas falam disso, porque ele sabe que o ser humano é movido por desejo e por dor. Esse corte dele, o Ângelo fala que é o final do mundo. Mas Ângelo viu o final do mundo. A gente vem aqui, quando você fala uma coisa meio polêmica, você fala, ih, será que você Ângelo corta e posta, né? A última vez saiu um meme, tá? Virou um meme aí, mas enfim. É assim. Posso andar na rua com o palmeirense mais. Não pode andar. Minha filha quer pegar o Ângelo na rua, né? Mas o Ângelo Cavaleiro do Apocalipse. Mas da última vez que ele falou e tal, eles sabem que as pessoas se movem por dor ou desejo. Geralmente por dor, tá? A gente sempre tem o desejo das coisas. Mas a gente vai se mexer por dor. Pô, eu tô vendo meu concorrente ganhando mais dinheiro que eu, tô vendo meu concorrente vender mais barato, porque ele otimizou algum tipo de processo, né? E não pelo desejo de ter inovação dentro da empresa. E eu acho que a primeira coisa que você deveria pensar é em ter performance dentro da empresa. Porque às vezes nem é o momento de você ter IA. Às vezes é o momento de você contratar uma RP, às vezes é o momento de você ter um CRM. E tem uma informação bem importante sobre isso. E eu vou ser bem sensacionalista com você que está assistindo, tá? Porque é o seguinte, esse ano eu participei do AI Forum, um evento promovido pela IBM, em parceria com a Exame, tá? E trouxeram estatística bem interessante. Para mim não foi surpresa, porque conheço de tecnologia, navego por várias empresas, então assim, eu sei do que eu vejo, consigo ter um panorama geral do mercado. Mas eu não sei se é sabido de vocês, mas 99% dos dados organizacionais, eles não são utilizados pela IA. A IA nem toca, sabe? Então, teu ERP, teu CRM, teu sistema de gestão de chamados, ele não é utilizado pela AI ainda. E isso é uma realidade, isso é uma dor geral no Brasil, sabe? Às vezes eu passo por empresas que os caras nem data warehouse tem em casa. O cara, às vezes, não tem uma estrutura de data lake. Às vezes o RP do cara não é um RP, entendeu? O CRM é um Excel. Então, assim, é preciso dar um step back, sabe? É preciso dar um passo para poder entender primeiro que eu preciso, às vezes, melhorar dentro de casa, que eu preciso trabalhar nos meus processos, trazer a tecnologia adequada para poder depois olhar para IA, sabe? Então, o Brasil, ele passa por esse momento. O Brasil é um pouco peculiar, né, nessa parte de tecnologia. Então, o pessoal fala que a gente geralmente fica 5 anos defasado. Eu falo que em alguns lugares a gente tá 5 anos defasado. Tem outros que estão um pouquinho mais. O cara tá falando de IA e ainda tem o CRM dele é um Excel. Né? É um Excel, cara, entendeu? Isso é muito comum. Você vai em alguns lugares, você fala de dashboard, empresa grande, tá? Né? Não são só empresas pequenas. Empresas grandes, que já tem um nome no mercado, uma história, você chega e vai falar de ter um dashboard analítico, ter um dashboard de bom dia ali pro gestor ver como é que tá a operação. É um Excel. Totalmente. Tanto é que eu acho que não tem como se pensar em IA também, a gente falou de processo, mas também sim em dado, né? Porque eu acho que o que alimenta a IA é dado. E aí, se você for ver, exatamente, a maior parte das empresas já tem uma dificuldade muito grande com dado. Não tem BI, não tem um processador, não tem exatamente um CRM, um RP, que hoje é o que a gente estava até falando antes, né? Às vezes pra gente o óbvio para outra pessoa é um milagre, né? A gente fala de CRM, não sei como se fosse básico, mas se você olhar o Brasil, o básico não está sendo feito. Exato. Eu posso dar olha só que legal. Vamos falar de IA no comercial. Pronto, vou falar de IA no comercial. Então, eu sou gestor de comercial e eu tenho um time e eu vou usar aqui o sistema que todo mundo está usando, que é a receita previsível. Então, eu tenho o marketing que traz o lead para o meu SDR, que qualifica, para o meu vendedor que efetivamente executa a venda ali. Beleza? Beleza.
Se eu não tiver um BI, eu não sei quanto que eu tenho que investir para quanto de retorno vai vir. Então, compensa eu pagar um CRM, eu vou pagar $60 por usuário, porque aí eu vou saber, opa, peraí, no processo de SDR eu não precisava de uma IA, tá? Ó, eu vendo AI, eu tô falando, às vezes você não precisa de uma IA. Às vezes você precisa realmente ter os dados para saber qual parte do seu processo ainda está em fase de maturação ou que realmente está com um problema ali, está com um defeito ali. E ali, contratar um CRM e uma ferramenta de BI ia te dar mais performance nesse momento, porque você ia conseguir identificar melhor o lead, a qualidade do lead que está vindo o cliente, esse mesmo cliente que eu preciso. Se o processo de qualificação é o suficiente para o meu vendedor, e se o que o meu vendedor está fazendo, se é realmente eficiente para a parte de vendas. Então, assim, eu vou gastar menos, óbvio, e vou ter mais performance do que se nesse momento eu colocasse no IA. E tá tudo bem, porque a gente vende isso também. Não, na realidade é assim, você quer vender mais, você procura a gente, é só isso. É muito bom estar com o pessoal comercial, né? É... Um call to action. Não, mas é Tá assim... querendo comprar um copo, né? Tipo... Não, esses dias eu vou contar uma coisa que aconteceu engraçada, ó. De comprar um copo, é o comercial, né? A gente, eu atrás de um copo, eu atrás de um copo, eu atrás de um copo. O nosso copo tá longe, tá? Vai sair o podcast dele, não sei quando vocês vão estar assistindo, mas vai sair amanhã, que vai ser uma quarta-feira. E eu vi lá uma propaganda, amanhã saiu o podcast no nosso copo, lá no Guarujá. Fiquei feliz, pô. Fiquei feliz, eu quero meu copo na Quinta Avenida, eu quero meu copo lá na China. Calma aí, eu entendi direito? A gente vai ganhar o copo? A gente... E o pior é que na realidade não. Ah, Não, gente, é brincadeira, tá? então a gente pode levar o copo. Mas, ó, queria complementar aqui um ponto importante que o Caio tocou, que, e até conecta com o que eu tinha notado aqui também, tanta, né, misticismo aí, né, tipo, IA vai dominar o mundo e tal, mas vocês repararam que até agora, nesses minutos que nós estamos aqui, a gente sempre se refere a IA como se ela fosse um organismo vivo, né? A IA, e é isso que hoje está no mercado no hype. A IA resolve, a IA faz isso, enfim, como se fosse uma pessoa mesmo. Mas é importante pontuar isso que você colocou, cara. A inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta que está no mercado, e aí tem inúmeras ferramentas de inteligência artificial no mercado, são ferramentas que necessitam de dados. Né? Você fala, pô, mas aí conecta com o que você falou, né, Luan, pô, mas tem coisas que eu não penso e eu não coloco lá. Mas alguém tá pensando lá e tá colocando. Sim. Né? Porque quer queira, quer não, às vezes a gente acha que aquela brilhante ideia que nós tivemos ali, ela é individual. Não, cara. Se você não executa, você não coloca em prática, alguém tá pensando e colocando lá do mundo. Né? Então, tem a questão de dados, a base de dados das inteligências artificiais hoje é gigantesca, e aí o Igor pode trazer números ou algum conhecimento, mas é gigantesca, e de forma que você utiliza em qualquer negócio que você queira. Quando você quer personalizar, aí você precisa ter uma base de fato de dados do seu negócio, do seu business, né, da tua empresa ali. Falar, mas minha empresa é uma pizzaria. Beleza, ele tem uma base de dados sobre pizzarias. Né? Mas se você quer a pizzaria, que é a pizza do seu João, aí você tem que preencher lá os dados e fornecer, que aí vale analisar se vai ter esses dados através de um CRM, enfim, através de uma outra plataforma. Mas o ponto é, né? A inteligência artificial, né? Que a gente diz IA, que não é uma pessoa, tá? Não é uma pessoa. Só lá na Índia que eles... Desculpa. Teve aquele negócio. Teve um caso, né, que uma empresa falou que era IA e era 700 indianos. Enfim, então tem muita coisa assim que, pô, a gente personifica ali, mas cara, são dados. São dados cruzados ali. Então... Pelo que você tá falando, ela é um organismo vivo. Se eu der a vida para ela. Porque, assim, esse é o ponto-chave. Como que eu vou dar vida para a inteligência artificial dentro da minha empresa? Beleza, ela tem um monte de informação solta. Ou seja, ela é totalmente generalista. Ela vai se tornar um especialista melhor do que uma pessoa faria a partir do momento que eu trago dados. Mas, para eu trazer dados, eu preciso ter um processo claro dentro da minha empresa. Eu já preciso de uma rotina específica. Eu preciso que todas as áreas... vamos falar das áreas básicas de uma empresa, né? Eu tenho financeiro, eu tenho operacional, eu tenho marketing comercial. Ponto. 4 básicas. Elas precisam estar falando a mesma língua para eu colocar IA na minha empresa. Aí, por exemplo, se eu não tenho uma RP, que é do meu operacional, falando com o meu administrativo,
eu não ter o CRM para o meu marketing falar com o comercial, para falar com o meu administrativo, irmão, inteligência artificial é besteira para você. É só um penduricalho, é só algo que realmente não vai trazer. Ela vai ter zero vida dentro da sua empresa, vai ser um gasto a mais. E outra, eu estou empobrecendo o meu time, porque eles poderiam estar criando soluções ou enxergando coisas lá dentro da empresa, eles estão emburrecendo. Eles estão emburrecendo. Eu não só não estou dando a vida para IA, como eu estou tirando a vida dos meus colaboradores. É legal, até esse ponto dos dados, eu não vai ser uma pergunta, eu vou fazer um comentário, mas eu queria que vocês complementassem isso. Porque eu acho que primeiro a gente vê uma dificuldade das empresas de ter o dado, né? Mas depois de você ter o dado, os comentários de ter um parceiro, né? Que seja bom dentro disso. E eu vejo uma coisa que a gente acaba, sempre quando a gente vai no comercial e tal, a gente vê as outras soluções, e uma das coisas que a gente fala para o cliente que é o diferencial é que a gente sabe lidar com o dado, né? Não apenas organizar o dado dele, mas injetar isso na IA. Né, eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de IA de SDR, né, eu vejo o pessoal que usa N8N, eles jogam um prompt gigante lá com as informações e as perde todo. Né, sendo que hoje em dia a gente tem RAG, por exemplo, para você estruturar bem essas informações do banco de dados e a IA conseguir utilizar de maneira correta. Como que vocês veem essa relação hoje, como que tá e qual que seria a maneira ideal de tratar IA e dados? Legal. Foi falado que a gente precisa de dados para poder transformar a IA em uma pessoa, Sim. né? E isso tudo é geração de contexto que a gente fala, né? Então vou mergulhar um pouco aqui no mundo mais técnico. Você falou de RAG também, tudo mais. Eu gosto dessa parte. Agora ele tirou a capa, hein? Agora eu vou começar a falar, só vou terminar amanhã. Esse é o episódio mais longo, tá? É o pirula da tecnologia. Exato. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que isso é um ponto bem relevante, assim, porque você primeiro precisa personificar a IA. E como é que você consegue personificar a IA? Trazendo dados para dar contexto a ela. Então, ela só vai se inserir no seu mundo se você dizer qual é o seu mundo. Tá? Imagina que você está trazendo para sua casa uma pessoa cega. Então, você tem que dizer onde é que tem os móveis. Sabe? Olha, cuidado, tem um centro aqui, tem uma mesa ali, tem um sofá aqui. Então, essa pessoa que tem uma deficiência visual, ela vai se adaptar de acordo com aquilo que você vai mostrando para ela. E é a mesma coisa, ela não tem visão. Então você precisa passar os dados, você faz um processo de REG, sabe? Então o REG é você dizendo o que é que acontece dentro da sua casa. Olha, tem um centro aqui, ali tem um fogão, ali tem uma geladeira, aqui tem tal coisa, e ela começa a entender isso, sabe? Então o REG é um processo estatístico, e entrando mais no técnico, né? Em que eu digo qual é o limiar que eu quero que ele atinja, tá? Então eu digo, olha, puxa essa minha inteligência mais para esse conjunto aqui, tá? Então eu faço um REG justamente para poder mostrar qual é o conjunto que eu tenho. E ela vai para esse caminho. Uma vez que eu trago o REG, aí eu tenho que dar boas maneiras para ela, porque às vezes não é legal o cara chegar na tua casa e abrir a geladeira. Então tu chega e começa a fazer um processo de fine tuning, tu começa a delimitar o que é que tu precisa, sabe? Então o GPT faz muito isso. Quando tu bota algum tema sensível no GPT, ele fala, opa, não sei o que é isso não posso responder, sabe? Justamente porque tem um fine tuning por trás ali para poder delimitar o que é que ele pode responder ou não, entendeu? E aí depois existem algumas coisas, alguns processos ali como guardrails, por exemplo, porque se tu perguntar alguma coisa que é deselegante, aí ela pode te responder de forma deselegante também. Então, você coloca os guardrails ali para poder limitar, dizer, olha, não xinga o cara não, por favor. Só diz para ele que não vai responder e pede para ele pesquisar alguma outra coisa. Então, você coloca os guardrails ali para poder ir limitando esse comportamento, sabe? E aí tudo isso, se você for parar, eu estou falando de dados aqui do começo até o final. Então, é interessante entender que precede o trabalho de REG, de fine tune, de guardrails, um trabalho de preparação de dados. Então eu tenho que pegar meus dados que estão em casa, trabalhar esses meus dados, dar valor e sentido a esses dados, tá? Muitas vezes eu vou ter que pegar esse dado, vetorizar, jogar no banco de vetor ali para poder fazer um similarity touch, alguma coisa do tipo para poder alimentar meu REG, alimentar meu processo, mas às vezes só de pegar o dado in natura eu já consigo jogar dentro da IA e fazer ela funcionar, tá? Então tem todo um trabalho, é todo um escopo, vocês conseguem perceber que está tudo meio que linkado, sabe? Então eu tenho um processo que ele é maduro, esse processo maduro ele vai me ajudar na construção da minha ferramenta, e aí como a gente está no mundo de vendas, ele vai ajudar na construção do meu CRM, tá? Meu CRM ele vai ser bem alimentado pelo meu time, porque meu time vai conhecer muito bem meu processo. Depois que meu CRM é alimentado, eu consigo plugar ele dentro de um data lake, dentro de um data warehouse, enfim, da onde eu quiser.
E aí, a partir dessa informação que já tem uma característica semântica muito bem definida, que é uma informação que já está muito bem curada pelo time, eu vou aportar ela dentro de um IA. E aí eu começo a ter valor. E aí eu começo a perguntar para minha IA, por exemplo, o que é que tal cliente gosta de comprar. E ela começa a responder. E aí eu começo a fazer outras provocações. Como é que eu preciso me preparar para uma reunião com o cliente tal? O que é que eu preciso levar para ele? Sabe? Então, tudo isso é um processo de transformação que vem do nascimento do processo, né, que você está tratando, da jornada que você está tratando, até o momento que de fato você pluga o IA. Eu posso até abrir um questionamento, porque assim, ó, sempre que eu falo de formar alguma pessoa em alguma função, provavelmente você conheça, mas a escala de maturidade Blanchard, né? Então, primeiro é o pedagógico, isso sim, isso não. Segundo é uma criança, eu faço do lado dela, faço junto com ela. Terceiro é adolescente, eu faço e supervisor. E quarto é a maturidade mesmo, eu falo faz e ela vai lá e faz. É a mesma coisa com a IA. É. Óbvio. Exatamente. Exatamente com a IA. Exatamente É isso. uma maravilha do mundo. Então, assim, Exatamente. Sendo que tem um ponto aí, tá? Tecnologicamente, a gente ainda está na fase do adolescente, tá? legal. Porque, vamos lá, M3. na escala evolutiva da IA, a gente chegou nas LLMs, são os Large Language Models, tá? São modelos de propósito geral. Então, hoje eu consigo, na minha casa, abrir um LLM e jogar um prompt ali e vou ter uma resposta, entendeu? A gente vai evoluir ainda, e isso foi uma coisa que foi falada também no AI Forum, que a gente está no momento agora de sair da inércia do uso dos LLMs e começar a especificar para modelos por cenário, tá? Então eu vou ter modelos fundacionais, eu vou ter SLMs dentro das empresas. Então cada empresa vai ter o host dos seus próprios modelos. E aí eu vou para o próximo passo, né, para o L4 lá, em que eu vou ter de fato uma tecnologia autônoma. Entendeu? Então, hoje, tecnologicamente, a gente está limitado ao L3 ali. Que a gente vai mexendo tá no começo, né? Eu acho legal isso que eu vi isso já faz um tempo, já deve ter mudado um pouco os dados, mas ele comparava a quantidade de usuários da internet com a curva das pessoas usarem a internet com a curva da IA, né? E se você pegar a quantidade de pessoas que estavam usando o IA comparado com o que estava na internet, se pegar a curva da internet era assim, a quantidade de usuários que a IA tava bem no comecinho ainda, nem do exponencial dela. Então você pega ainda a IA, ela tá teoricamente nisso. A quantidade de pessoas que usa ainda tá no começo, né? Exato. O quanto vai valer o empresário que tá olhando agora e falando, caraca, todo mundo já usa, eu vou sair atrás, pô, É uma nada. impressão ruim, mas é assim, ó, porque a grama do vizinho sempre é verde, Exato. isso, é a dor, é o desejo, né, que move as pessoas. E eu, para ser sincero, eu acho que a beleza que a IA tem é a beleza que uma pessoa tem. É todo o seu contexto. Você estava falando o Igor. O Igor, a esposa do Igor, hoje faz parte da beleza do Igor, tá? Uhum. Hoje os filhos do Igor, eu tava assistindo um podcast na hora do almoço, que ele fala assim, não, político, não podia político não ter filho. Tá, a ideia do cara era essa. Porque quando você tem filho, você sabe a responsabilidade, você sabe a dor de ter um filho. Essa é a beleza de um ser humano, entendeu? E eu acho que a beleza da IA, a mesma coisinha, o contexto que você dá ali pra ela. Exato. Eu, por exemplo, as minhas habilidades, elas foram sendo forjadas, por exemplo, eu falo que eu sou vendedor há 20 anos. Mas eu, com 9 anos de idade, a minha mãe vendeu alguma coisa ali e fez eu vender alguma coisa ali, dentro do negócio dela. Então, assim, eu conheço vendas há todo esse tempo. Aí eu ficava observando minha mãe fazendo. Minha mãe é comerciante. Aí tinha um tio que ele tinha uma lanchonete, que ele também era comerciante. Aí eu conheci tinha um outro tio meu que era empresário, que ele também vendia ali. Então, assim, eu tô a vender, então o meu contexto sobre vendas vai muito além disso. E talvez seja a beleza e a facilidade que eu faço agora do jeito que eu faço. Ponto. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, por exemplo, ela, igual eu tava falando da tarefa que ela fez para mim no final de semana, eu fui dando contexto, eu fui dando dados para ela, eu fui mostrando para ela, eu dando repertório para que ela conversasse comigo. Uhum. A beleza dela foi eu quem deu. É óbvio que ela fez o trabalho que eu ia fazer de forma mais rápida, mas quem deu a vida Uhum. foi o meu Frankenstein ali, que eu fui moldando com as minhas experiências, com o que eu vi que funciona, por isso que eu falo. Ela não estava aqui para saber o que a gente estava precisando, ainda, Exato. né? Então, assim, ela ainda não faz isso. Mas aí eu mostrei para ela. Aí, a partir do Exatamente. momento que eu mostrei para ela o cenário que eu tô,
e para onde eu quero ir, aí sim ela pode me ajudar. Exato. Uma coisa que eu acho muito que eu gosto bastante, me impressiona, é a evolução que a gente vê, né? Porque as pessoas às vezes se impressionam muito, mas a gente que mexe com IA o tempo todo, a gente vê as limitações dela, né? Exato. Então, você falou até da evolução, eu lembrei que na época que eu ficava tentando quebrar a IA, né? Hoje em dia é até bem mais difícil você quebrar um Aham. chat GPT, mas no começo era a brincadeira, era essa, né? É. Eu lembro que ele lançou aquele joguinho que ele colocou dentro de tipo escape room, né? E meu objetivo era ficar quebrando o escape room que ele lançou. O Johnny, que é engenheiro de prompt, sócio da BIS, ele falava que ele mostrava para as pessoas e por último era eu que eu sempre ficava tentando quebrar. Meu objetivo era sempre quebrar a IA dele. Ele falou, mas não é pra você quebrar, é pra você testar. Eu falei, eu tô testando. Eu tô vendo se você fez certo. É meu jeito de testar, mas é legal você ver a evolução da IA, né? Tanto é que teve muita coisa que lembro do João falando, porque a gente tá há 2 anos já, desde quase que o chat GPT lançou, a gente começou a fazer coisa em cima de IA, né? E eu via coisa que hoje é lançada, que antes era gambiarra. Exato. Por exemplo, hoje mesmo, agora esses dias aí, o Sat lançou agora a função agente, né? Uhum. Antes ele já tinha os agentes criados, mas eu lembro, antes de ter o agente, o Johnny tinha criado um monte de gambiarra lá para que aquilo funcionasse. Então você vê, até hoje, mesmo que ela vai evoluindo extremamente rápido, eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir, né? Ainda, assim, daqui 1 ano, 2 anos, ela vai estar num nível que a gente nem Você imagina. pega a ferramenta de código, cara. Você pega, por exemplo, tem o Firebase Studio agora, tem um Cursor, tem um Lovable. Cara, você pega qualquer pessoa aí que tá em casa, eu quero fazer um site. Eu sou veterinário. Ela chega lá, abre o Firebase, abre o Lovable, o cara bota lá, velho, eu quero fazer um site pra minha veterinária, eu trabalho com tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu preciso expor tal coisa. Cara, você aperta Enter, o site tá pronto. Isso é um exemplo muito bom, inclusive, que foi na prática e que mostra exatamente o aumento de eficiência, né? Porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre subir uma outra campanha nichada que a gente estava testando no Meta e falou, vamos testar no Google. É o tipo de coisa que eu falei, pô, bacana, eu vou colocar na minha lista, que eu sabia que o cara do site estava cheio de demanda, eu ia deixar pra lá e fazer. Eu falei, quer saber, vamos. Abriu lá, veio, mano, na hora, eu já subi, nossa, fiz a página, coloquei lá no ar, assim, foi muito rápido. Mas a gente tava falando assim, ó, e eu gosto muito de falar disso. Pô, a IA tem que evoluir muito. Meu, a gente tem que evoluir muito. 5% dos brasileiros estão matriculados numa academia, 3% vão. É assim, qual o percentual de pessoas que sabe o que é proteína e carboidrato? É coisa que você come todo dia, da hora que você nasceu, e você vai estar comendo até a hora que você morreu. Tem gente que acha que o whey protein é bomba ainda, né? É, mas ó, olha só que loucura. A gente chegou numa fase do mundo, e longe de mim falar que não existe problema no mundo, mas que morre mais de obesidade do que de fome, irmão. Porque as pessoas não sabem tomar as próprias decisões. Então, assim, pô, a inteligência artificial vai trazer muita coisa pra gente, mas a gente ainda tem que trazer muita coisa pra gente. Não é só as empresas. Exato. As empresas estão precisando de ferramentas ainda antes da inteligência artificial, mas o ser humano precisa de ferramentas antes. E eu falo de academia, ninguém é obrigado a ir pra academia. Eu tô falando de praticar esporte. Eu mas, fui, né? É. Te mandei foto hoje, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Esse daí, se não entrar no shape. Ó, eu vou falar. Pensei nisso, lá, porra. Motivação tem, né? O cara tá Ele tem que se mudar lá pro bairro pra me levar também. Eu tenho que. A gente vai treinar junto ainda. Mas a ideia é a gente falar, até o final do ano, se não botar o shape, não é só Israel que vai ver bomba, né? mas é outra coisa também, por exemplo, a gente vem falando muita coisa no mercado. Igual, por exemplo, a gente estava aqui com o Gui semana passada, eu acho, a gente falando sobre o chip da beleza. Meu irmão, a gente não tem estudo sobre, por exemplo, hormônios em pessoas fora daquele ambiente de doença. A gente não testa. Então, assim, pô, aumenta a performance do cara. A que custo? Não sei, porque não foi testado. Você tá entendendo? É hormônio que tem aqui toda hora. Pô, falando de testosterona pra mulher, meu, tem mais testosterona do que estrogênio no corpo da mulher hoje. E ela traz mais transformação. É importante pro homem, mas cara, a gente não sabe os assuntos básicos. Então, assim, antes de ficar com medo da IA, pensa o quanto a IA não pode facilitar a nossa vida de falar assim pra você, ó, vou dar um exemplo besta também, por exemplo, você tem um anel, fala quanto de gordura, seu batimento cardíaco, o que você tem que comer hoje, e aí eu falo pra ela o que eu gosto de comer, porque é muito fácil substituir um carboidrato por outro, pô, às vezes eu não gosto de pão, mas eu gosto de tapioca, às vezes eu não gosto de arroz, mas eu gosto de macarrão, em vez de eu ficar com medo da IA, eu quero que a IA trabalhe pra mim. Aí ela pode falar para mim assim, pô, dentre a sua pressão cardíaca que você tá, o seu nível glicêmico de sangue no corpo e a atividade que você vai fazer a seguir, a melhor alimentação para você é essa. E me dá que eu gosto mais. E não precisa, não, aqui, essas coisas de restrição, não, o que eu gosto mais, às vezes o que eu gosto mais é um pãozinho com ovo, né, às vezes o que eu gosto mais é isso, e ela pode me falar assim, pô, come isso. Então, assim, a inteligência artificial,
não só substituir, mas a capacidade que ela tem ainda, e eu torço muito para que empresas se esforcem muito, eu sei que está acontecendo já, é para melhorar a nossa qualidade de vida, cara. Trazer eficiência para a empresa, pô, mas melhorar, tipo, acabar com a obesidade das Tudo ajudar na pessoas. saúde, né? E não, porque, por exemplo, a gente tem o Mojaro, a gente tem, até o remédio que está em fase 3, os fisiculturistas já estão usando e tal, não sei o quê, mas, tipo assim, custa para nossa saúde. Agora, se a gente aprender a comer, e às vezes a gente não come direito, porque pô, eu tô na rua, vocês vieram gravar um podcast, aí demora muito, aí vocês estão aqui perto, vocês comem o que dá para comer. Pô, mas aí a fala para você, ó, você tá perto de uma padaria que vende uma salada de fruta X, vai lá comer, que é o que você precisa para sua meta. Uhum. Pô, é isso que eu quero. Eu quero inteligência artificial em tudo também, demite todos os Mas, professores. Só um adendo mesmo que eu não vou nem puxar o assunto, mas é interessante isso que você comentou que a gente falou de empresa, você falou até de coisa básica da vida pessoal, mas eu vi uma frase que foi acho que CEO do Shopify, se eu não me engano, e que hoje eu uso pra tudo até na vida pessoal, que ele falou, a partir de agora, na verdade era um e-mail interno que foi vazado, né, pelo contexto ali do que falaram, e falaram que a partir de agora, uma das diretrizes para decidir se vai contratar alguém nas solicitações de contratação era questionar e provar que aquilo não podia ser feito com IA. Você tinha que provar agora, ó. Eu preciso de uma pessoa para essa função, tá bom? Prova que você não faz isso com a IA. Aí a gente contrata. Uhum. E hoje eu uso pra tudo. Tipo, qualquer dúvida que eu tenha, tem que fazer algo. Eu pergunto, na minha cabeça eu reflito. Pô, tem que fazer um trabalho aqui que a gente acaba brincando que é corno job, né? Que é tipo, você, pô, é um negócio muito operacional. A primeira coisa que antes de eu parar e começar a fazer ele, eu paro e penso, mas será que não tem uma IA pra fazer isso? Normalmente eu pergunto pra IA e aí se não se der, eu vou lá e faço. Você sabe que isso daí tem um ponto assim. Antes de mais nada, fazer um comentário sobre tudo que você falou, Luan, porque se a IA ouvir você falando, cara, ela vai dizer que tá fácil dominar o mundo, né? Sobre a humanidade. Os caras não estão evoluindo direito, vai ser fácil. Vai. Deixa eu indicar McDonald's pros caras, entendeu? vai. Não, Tá já tô fácil, todas a galera as não ferramentas evoluiu que ela ainda. precisa aí pra virar Skynet. Inclusive, tamo junto. Lembrando que eu falo obrigado pra você, hein? Nunca duvidei. Eu gasto meus litros d'água lá todo dia, tudo bem? Não, mas e tem a outra coisa que a gente não tá falando, que a gente fala muito sobre IA, mas que as empresas realmente já estão investindo em energia. Porque assim, precisa de muita energia para fazer todo esse processamento o de Google dados. comprou um rio, com uma concessão de um rio, né? A Microsoft está investindo em usina nuclear. Exato, a gente ainda precisa de muita energia. E aí a gente, e olha só que engraçado, a gente, nesse mundo de IA, que está resolvendo um monte de problema, a gente voltou para um problema que a gente tinha antes da IA, que era energia. Energia já era um problema pra gente, a gente já estava olhando, 2000 não sei quanto, a gente já não vai ter mais petróleo, tem que ter hidrelétrica, tem que ter usina nuclear. A IA talvez você tá vendo que a IA, ela só expôs um problema que a gente já tinha. Trouxe a tona, mas eu acho que aí são problemas que naturalmente vão surgindo e tal. Desafios, né? Desafios que surgem ao longo do tempo com tudo que vem de novo, né? Fazendo um comentário sobre o que o Caio falou aqui, né, da utilização de IA no dia a dia, hoje a gente tem vários aplicativos, né, que te sinalizam comida e tal no dia a dia. Eu sempre comento uma história aqui na minha vida, assim, a presença da IA na vida pessoal, né? A gente lá em casa tem meu filhinho, né, Bernardo, minha esposa. Um abraço, meu amor. Essa propaganda aqui pra dormir no sofá hoje. Mas O Igor foi mais esperto, ele trouxe a esposa dele. não deu, se eu trouxesse meu moleque aqui, ele ia querer subir, operar a máquina, tudo, ele adora. Mas, cara, a gente comprou uma Alexa há um tempo atrás, ele tem 4 anos hoje, e a gente começou a utilizar a Alexa, como a maioria dos brasileiros utiliza a Alexa só para uma função, você não integra com a casa, né? Nem nisso os caras fazem direito. Tem uma IA em casa e não é pra música. Solta o som. No máximo ela liga e desliga a televisão em casa. Mas o ponto é, a gente utilizava ela muito pra ruído branco, né? Que é aquele som pra criança dormir e tal. E o moleque foi crescendo. Aí chegou naquela fase de aprender a falar, cara, ele começou a interagir com a Alexa. E a Alexa, de certa forma, ela ajudou ele a aprender a falar. Eu tenho até vídeos em casa dele falando, pedindo música pra ela, e ele não sabia falar Alexa. E, cara, ele insistia. Aí ficava dos dois lados. Ele aprendendo a pronunciar Alexa e a Alexa entendendo o que ele estava tentando dizer. Né? Porque ele não chegou ao ponto de falar claramente Alexa. Até hoje ele ainda fala Alessia. E ela já entende, bro. Tipo, então, assim, eu trago essa história que, assim, na minha vida pessoal, utilizando inteligência artificial,
A Alexa ajudou, sim. Posso dizer que ela ajudou. Por exemplo, meu filho aprendeu a falar. Porque tudo, cara. Ele aprendeu a falar Alexa. Quando ela entendeu o comando dele, vindo dele, ele começou a pedir coisas pra ela. Música Galinha Pintadinha. Começou a falar mais. Entendeu? Eu disse, cara, o Mike fala que é uma beleza. Então, Então, o primeiro projeto da Bis foi voltado ao autismo. É autismo. Então, um ponto que eu pego da conversa de vocês sobre o uso é que eu vou resumir tudo isso em uma coisa só: cultura. Acho que o grande desafio é como a gente traz a cultura da inteligência artificial para o dia a dia. E eu pego o teu exemplo, eu pego o exemplo do Ângelo aqui agora, é muito do nosso uso cotidiano, sabe? Muita coisa parte do nosso uso cotidiano. Então, cara, se eu uso a IA para me ajudar no meu dia a dia, para pedir uma música, por exemplo, na Alexia, para poder tentar entender um treino, para poder tentar entender qual a melhor carga calórica que eu vou ter ali no meu dia, sabe? Consequentemente, eu vou querer usar isso para o meu trabalho, porque eu sei que é eficiente, eu sei que funciona, sabe? E aí tem um cara que eu admiro muito, chamado Carl Anderson, que ele escreveu um livro chamado Creating a Data-Driven Organization. Esse cara, por volta de 2014, 2016, ele trouxe um livro, tá? Um livro pequeno, né? Um livro grande, mas não tão notório. E ele caracteriza, né, a adoção de dados, né? Como criar uma cultura data-driven em 3 pilares. E aí ele fala, ó, primeiro pilar, antes de tudo, é cultura. Dados tem que estar no teu dia a dia. Tem que ter a cultura, cara, de tomar decisão com dados. E isso vem, tá? Isso nasce do momento que tu pega o carro para ir pro trabalho, tu escolhe a melhor rota. Que tu olha pro teu odômetro lá e tu vê quantos quilômetros por litro tu tá fazendo. Tá? É algo que vem do teu dia a dia e isso extrapola a tua consciência, porque tá no teu subconsciente. Então tu vai tomar uma decisão guiada por dados porque já é algo que é natural para tu. Tá entendendo? Então, às vezes até o pessoal me indaga assim, Igor, pô, tu toca bateria, não sei o que. Cara, pra mim usar a minha mão esquerda é normal. Às vezes eu como com a mão direita, ou então como com a mão esquerda. É algo que eu aprendi por conta do instrumento, sabe? E a mesma coisa é para você fazer uso dessas tecnologias. Tem que ser algo cultural, tem que vir de dentro, sabe? É natural. Então, o uso da IA, ele vai ser mais abrangente, ele vai ser mais geral quando a gente começar a vencer essa barreira cultural que a gente está passando agora, sabe? Por enquanto ainda está muito no universo organizacional, né? O pessoal ainda está ali, não, como é que eu trago IA para o meu dia a dia? Como é que eu trago IA aqui para poder melhorar a eficiência do meu time? Mas quando isso descer e isso tiver na vida do povo, né? Tiver no dia a dia do povo como cultura estabelecida, isso vai subir numa velocidade para as organizações que vai ser, assim, é de fato um movimento de disrupção, sabe? Então, a gente vai ver um movimento muito acelerado depois que a barreira cultural for vencida. Igor, você tem essas perguntas? Você faz essas perguntas? Como eu sou sortudo de estar vendo essa mudança? Cara, total, total. E eu digo mais ainda, eu sou sortudo porque eu vivi 2 mudanças, tá? A primeira disrupção que eu vivi foi a do smartphone. Legal, Zão. Então, todo mundo vai lembrar, cara. Antigamente, até um dia desse estava falando na reunião lá da gente, na interna, e eu tava brincando, né? Antigamente o cara saía de casa, ele tinha um celularzão, grandão Nokia, ele tinha um Palm Top para poder chegar no cliente e fazer o pedido, tá ligado? Às vezes ele precisava de um modem 4G para poder conectar na internet, então o cara tinha que sair de casa basicamente com uma bolsa de guerra, porque ele levava um bocado de equipamento. Aí veio o Steve nem Jobs, funcionava às vezes. nem funcionava, exatamente. Sim. E aí veio Steve Jobs, lançou o smartphone com a ideia da Apple. Cara, isso foi uma disrupção absurda de mercado. Hoje você Então, consegue fazer tudo na mão. Hoje meu filho já nasceu fazendo assim, sim. sabe? Então a gente tem uma dependência muito grande do smartphone. E aí uma das principais características de que a gente está vivendo uma disrupção é a gente está vendo múltiplas áreas serem mudadas ao mesmo tempo. Essa é uma das principais características da disrupção. Tá? Eu esqueci o nome do autor que fala isso, até citei na reunião que a gente estava, coloquei lá o link para ele, agora esqueci. Salvo engano, até um cara da Harvard, tá? E ele caracteriza a disrupção como um momento em que você tem múltiplas áreas sendo mudadas ao mesmo tempo. E a IA está chegando com essa visão. Ela está mudando múltiplas áreas ao mesmo tempo. A gente está vendo financeiro mudar, a gente está vendo comercial mudar, a gente está vendo tech mudar, sabe? Hoje, falar de codificação, falar de desenvolvimento de software sem pensar em IA, cara, é você meio que voltar 10 anos atrás. Então você tem que trazer IA para o dia a dia, para a parte de desenvolvimento.
sabe? Eu falar de ter um processo de hiperautomação ali sem colocar um IA no meio para fazer uma CR, cara, não faz sentido, entendeu? Então a gente tá vendo a segunda grande disrupção desse começo de século, né? Porque embora a gente esteja no século XXI, a gente tá no começo ainda, né? Parece que a gente já tá um bom tempo aqui, né? Mas a gente só tem um quarto de século aí pela que a gente passou, né? Estamos em 2025. Então, assim, a gente tá num movimento disruptivo absurdo e muito acelerado, sabe? Eu acho que como nunca antes visto, porque o movimento disruptivo do smartphone, ele foi algo que tangibilizou, que foi mais tocado ali pelo B2C, né? Então era mais o consumidor que ia lá comprar um iPhone, comprar um smartphone e começava a se adaptar àquela tecnologia. Hoje é algo que a gente está vendo que está vindo do B2B, sabe? Então a capacidade monetária que está envolvida, a força que está vindo, cara, é muito grande. Tá falando de grande eficiência, né? Exatamente. E até eu vou pôr minhas últimas pontuações aqui de duas coisas, até depois deixar umas últimas palavras até para comentar. Mas eu acho legal disso daí, eu acho que das coisas que impactam, né, a vida real das pessoas e tal, e até o Lô comentou que um dos primeiros projetos nossos foi do autismo. E é legal porque linka bastante com isso que você falou, porque o que a gente fez foi identificar, né, a gente trabalha bastante com o nicho de autismo, e a gente foi identificado indo psicólogos que eles não tinham tempo hábil dentro de consultas para entender a rotina de uma criança, né? Uma hora ali conversa com a mãe, você não sabe a cronologia dos fatos, o que aconteceu, como está a evolução. Basicamente o que a gente fez foi colocar a IA para perguntar todo dia para a mãe como estava sendo o dia e eu forcei a mãe a fazer um diário com o IA pro psicólogo, né? E aí o psicólogo depois tinha um resumo, tinha muito mais informação para isso. E uma coisa bacana foi que quando a gente implementou o MVP e a gente foi falar com uma das mães, ela pegou e falou que ela estava para pedir demissão do emprego dela, que ela estava extremamente mal, e ela pegou e começou a conversar com a IA no caminho do metrô. E a IA fez ela compreender que, na verdade, ela trabalhar, ajudar o filho dela. Eu até acho engraçado que eu vi um meme esses dias falando que, pô, tudo que eu falo, a IA concorda. Ele falou, vou pintar de azul. Ele falou, nossa, eu acho ótimo a cor azul pra você. Pô, mas na verdade eu tô pensando em verde. Nossa, eu acho que verde vai combinar melhor. Quer saber, eu vou destruir tudo. Ela falou, pô, legal destruir tudo também. Você não quer que eu te ajude aqui com os normas de segurança e tal? E na real, o que a IA fez foi isso, né? Na verdade, ela só foi concordando, conversando. Ela tava tendo um brainstorm sozinho, né? Mas você viu o quanto de fato a IA pode ajudar a criança, ou mãe, ou pessoas. Legal. Isso. E uma última coisa que você comentou de energia, que eu também super massa pro pessoal, a NVIDIA, ela comentou que ela tá, se eu não me engano é a NVIDIA, né? Que ela quer criar um mundo totalmente virtual, né? Hoje é inviável isso, até pra quantidade de energia e tudo mais, mas é uma ideia lá que eles têm que um dia pode ser legal. E uma coisa legal disso daí, que eu acho que cara, é totalmente disruptivo, e aí exatamente a gente entra em áreas disruptivas que ela tem, que é todas, basicamente, ajudar. Tem uma coisa que é o ceteris paribus, né, em economia, que é o quê? Quando você pega e você quer mudar alguma circunstância, só que você, por você não ter controle, que eu falo em economia que assim, não dá pra ter teste no mundo real, né? Você implementa e vê o que acontece. Exato. Não tem como eu testar isso. Então, ceteris Subiu paribus é o quê? produção. Eu mudei um fator e todos os outros mantêm iguais, porque já que eu não posso calcular, a gente faz assim. Mas o bizarro é que se a gente conseguisse de fato criar um mundo paralelo, a quantidade de coisas que você pode testar e validar e testar como que tá, assim, é bizarro, né? A quantidade de novas descobertas que vai ter. Então, Exato. A gente já tem algumas linhas, né, na parte de digital twins, né, gêmeos digitais, onde você replica no mundo virtual algo do mundo real, né? Então, você faz isso, por exemplo, para maquinário. A GE usa digital twin desde 2014, 2012, sabe? Então, eles replicam maquinário, por exemplo, de minas, de extração de minérios, etc., no ambiente virtual, e eles monitoram essa máquina no ambiente virtual. E aí, o que esse ambiente virtual faz? Teste de estresse. Então, eles conseguem predizer quando a máquina vai quebrar. Sabe quem fazer isso só que sem inteligência artificial? Acho que você sabe Não, mas isso não é inteligência artificial. Isso é machine learning. O Tesla. Tesla O Tesla ele fazia isso na cabeça dele. Aí as pessoas falam, como Ah. como é que você vai fazer isso? Não, mas ela já tá funcionando. Não, mas é onde que ela tá funcionando aqui, ó. É Digital Twin que ele fazia só que com a cabeça dele. É muito Exato. louco isso. É machine learning. Mas Machine learning. até, pronto, você falou um ponto legal sobre a parte dos hormônios. Cara, não tem teste funcional em hormônio. Não. Como é que a gente vai testar isso? Aí entra esse mundo virtual. Vamos testar no mundo virtual, vamos subir um ser humano com todos os parâmetros que um ser humano tem, mas como é que a gente mapeia todos os parâmetros de um ser humano? O Neuralink tá aí. Então a gente começa a fechar os que é gaps. questão de dados também, né? Só questão de dados, exatamente. Entendeu? Então a gente começa a fechar os gaps, a gente consegue entender como é que as coisas vão se encaixar no futuro próximo. Acho que é um ponto importante aqui, Ju, que a gente falou também, a gente falou de várias coisas aqui, mas é importante também observar uma divisão, né?
inteligência artificial para o B2C, né? É uma linha, e a gente tem inteligência artificial focada para o B2B. São coisas diferentes, né? Principalmente para o empresário que está vendo. Às vezes o cara ele está querendo implantar lá uma inteligência artificial para o negócio dele, o cara tem uma grande empresa, e ele acha que simplesmente ali o GPT, aí vem aquela coisa, não, uma inteligência artificial vai resolver aqui. E não é. São cenários, né, diferentes, Sim. onde, de novo, né, a gente volta naquela questão de entender, né, o cenário, quais possibilidades e oportunidades ali dentro, para de fato você saber o que você vai fazer, o que você vai aplicar ali dentro, né? Porque a gente usa muito, né? No dia a dia que todo mundo já está utilizando AI. Show de bola. A AI, quando você fala para pessoas, ela está muito mais preparada para fazer tarefas específicas, né? Então, escrever um texto, pensar num post, escrever um livro. Quando você fala de IA em empresas, aí é diferente, porque o cara quer normalmente que execute, né? De ponta a ponta uma tarefa. Até existe uma questão que é automatização, automação, hiperautomação. Né? O cara, às vezes, ele está precisando de uma hiperautomação, mas ele acha que uma automatização vai resolver. E não. Né? Porque ele precisa de uma hiperautomação, onde ele vai ter uma inteligência artificial embarcada ali, conectando todos os pontos, sendo orquestrado para poder... Até pra galera entender, qual a diferença de automação e hiperautomação? A automação, ela é basicamente uma tarefa onde ela é feita de ponta a ponta sem intervenção humana, tá? Só que basicamente se aplica ali uma integração e ela executa uma tarefa sozinha, sem intervenção humana. A automatização, ela já precisa de um start humano, né? A automatização, ela precisa que o humano vá lá e dê o play, aí ele executa. A automação, não, ela já é programada para executar sozinha. A hiperautomação, diferente dessas duas, o que ela faz? Ela é orquestrada, né? Ela é um processo, muitas vezes complexo, sendo orquestrado de forma autônoma. Então, ele tem ali o que a gente chama de orchestrator, né? Que é o BPMS, que é o business process ali, que orquestra tudo. Tem normalmente ali uma inteligência artificial, um motor de cognição, aí pode ser independente, né? Qual a preferência do cara. Tem uma integração via API. Na maioria das vezes tem o chamado RPA, né? Que pouco se fala, mas muito se usa, que é o Robotic Process Automation, que é o robozinho mesmo. Você desenvolve ele ali. Hoje já estão prontos, né? Você só configura e ele executa. Então, a hiperautomação, ela é o processo de ponta a ponta. É um processo normalmente complexo, que ele envolve vários sistemas, vários processos, vários cliques, diferente de uma automação que normalmente é uma parada mais linear ali. Tipo, numa analogia, é a diferença, por exemplo, de você usar o chat GPT normal ali e usar o agente. Hoje tem até o termo no mercado que são os agentes. Os agentes que estão surgindo agora, é basicamente isso. É um agente que ele, além de se comunicar, ele executa tarefas. Você fala para mim, ele fala para ele assim, Multitarefas. Multitarefas. Você fala para ele assim, traz para mim aí os boletos que eu tenho que cobrar no próximo mês. Só que esses boletos, muitas vezes, ele não está num único local. Ele tem que puxar em vários sistemas, você tem que trazer ali de forma organizada. Então, quando você faz isso, você está startando um agente ali no meio. Aí tem vários sistemas ali embarcados. Eu posso para tangibilizar isso, para ficar ainda mais fácil para as pessoas entenderem, é como se eu estivesse na sala da minha casa e para automação é como se fosse isso. Ela toma decisões por ela mesma. Então, eu tô na sala da minha casa, eu tô com frio. Ela mesma vai ligar a luz, fechar a janela e ligar o aquecedor, por exemplo. Pode ser. Ela vai observar o ser humano ali com frio, ela vai tomar a decisão de fechar a janela e ligar o aquecedor. Ela vai observar teu estado de conforto térmico, né? Vai traduzir isso numa ação. Legalzão. Então já falar que tava frio, né? porque, por exemplo, assim, qual que é a diferença para o IA? Eu teria que, por exemplo, eu fechar, eu apertar o botão de fechar, né? E eu apertar o botão do aquecedor. Aí depende de energia elétrica, depende de algumas coisas ali. Tá? Aí, usando esse exemplo, imagina que assim, ó, a automatização é como se eu chegar em casa, sentar no sofá e eu aperto o botão, a TV liga. Eu ligo o ar-condicionado. Isso é uma automatização. A automação é como se eu chegasse em casa, sentasse no sofá e a TV ligasse sozinha sem eu fazer nenhuma interação. Nem falar. A automação eu nem falo. Ele vai lá e liga sozinho. Porque ela está programada para que determinados horários e dias... Aquele gatilho, entendeu? Ele tem o gatilho ali sozinho. A hiperautomação é como o Igor falou. É como se fosse ali basicamente quando você chega em casa, ele já faz uma análise do teu corpo, sabe a temperatura que você tá, se tá frio, se tá calor, né? A temperatura que você mais gosta, ele já liga. Ele sabe que aquele momento é o momento de startar ali o fogão para começar a fazer a janta. Estourar a pipoca. Estoura a pipoca, entendeu? Isso tudo já previamente, obviamente, desenhado de acordo com a necessidade. Né? Muito bom. É muito louco. Gente, a gente
pô, infelizmente, Igor, cara, legal que você é baterista, legal conhecer você. A gente queria ter a mente de um CTO aqui, a mente de alguém que bota a mão na massa e não esses caras aqui que só vende, você não pode dar uma chance, eles metem a mão em você. Mas assim, obrigado, assim, ó, eu acho que o meu papel aqui é gerar encontros, né? Mas assim, obrigado, Ângelo, porque esse encontro foi gerado por vocês, por você, né? Que isso, pô. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. E quando você falou de inteligência artificial, eu tinha acabado de entrar na ViaFlow também, conheci o Igor. Eu sou um cara que eu acho que, cara, eu gosto muito de conectar pessoas. É muito legal isso. É muito legal, porque às vezes você tem um conhecimento, a gente tem conversado bastante, né, de uns tempos pra cá, e aí você vai conhecendo mais a pessoa, você vê que muita coisa conecta, são pessoas do bem, então eu gosto disso, de conectar pessoas. Cara, vocês têm um projeto maravilhoso, que é o podcast aqui, trazer um cara como esse daqui, bicho, teria como não trazer aqui, sabe? O Igor trouxe até a esposa, irmão. Né, entendeu? Olha, e ela é influenciadora, viu, Mas gente? fala pra mim um recado aqui pro empresário que quer botar inteligência artificial, que quero que cada um mande um recado aí baseado na sua concepção. Qual que é o seu Já recado? fala o recado e onde o pessoal te acha. Cara, o recado que eu digo pra você que é empresário, que quer inteligência artificial no seu negócio, primeiro de todos, me procura, claro, né? Tem que escrever, Lógico, aqui, né, fi? vai lá no LinkedIn, a Bílio Ângelo, @ Bílio Ângelo, no Instagram também, @ Bílio Ângelo. Segundo cara, o desafio que você tem agora é o mesmo para os próximos anos, que é encontrar um bom fornecedor, né, para vocês. E isso de fato é importante. Tem muita gente entregando aí, vendendo coisa que não vai te levar a nada. Então, acho que o primeiro ponto é busque quem conheça, tá? Nem que seja para bater um papo, seja comigo, com o Igor, com o Luan, enfim, comercial todo aqui, né? Acho que o primeiro ponto é esse, é buscar alguém que entenda e entender o teu momento para de fato você saber por onde começar. Seu recado e onde eu te encontro, Igor? Boa. Para quem quer começar a cunhar, a primeira coisa que eu falo é método. Na ViaFlow a gente tem método para isso. A gente tem um time de design especialista em olhar teu processo e dizer como é que a gente vai colocar hiperautomação, como é que a gente vai colocar dados, inteligência artificial ali naquele fluxo, sabe? Então a gente é especialista nessa parte. Então o primeiro ponto é método. Estruturar muito bem ali o que você tem de dor e como é que você vai superar aquilo, seja com IA, seja com hiperautomação, enfim. A gente tem uma esteira de delivery que é especialista em atender da melhor forma, tá? Depois de método é constância. Então, nada se constrói sem manter o pace correto. Né? Não adianta eu começar a corrida com 8, que eu vou terminar com 3, morrendo ali, tendo cãibra, me arrastando na ajuda da ambulância, sabe? Então, a ideia é ter o pace correto, é dar a cadência correta para isso. Nem é urgente demais, também nem é algo para deixar para amanhã, sabe? Então, comecem. Acho que esse é o grande ponto que eu trago aqui. E comecem na cadência correta. E aí, pessoal, para me achar, @IgoLeite, lá dentro do LinkedIn, tá? Então, Igo com Y e sem R, Igo Leite, certo? E no Instagram a mesma coisa, @IgoLeite também, tá bom? Caio, fala pra mim um recado e onde que a gente te acha, o que que você faz aí, do que você faz parte, quero tudo. Porra, tudo, né? Ficar o dia inteiro falando aqui. Mas eu acho que uma coisa bacana é o que. Acho que todo mundo fica buscando fórmula mágica. Eu até brinquei no outro podcast que a fórmula mágica, só que tem que saber qual poder você quer, né? Se você quiser voar, é uma fórmula mágica. Se você quiser ter super força, é outra. E eu acho que a fórmula mágica é processo, que é o que a gente, toda podcast fala que é processo. Acho que não tem um podcast, a gente vai falar de A, fala de processo. Vai falar de vendas, fala de processo. Vai falar de gestão, fala de processo. É isso. Então, eu acho que tudo na vida você precisa de processo, inclusive para você implementar IA. Eu acho que se você está aqui, você já me achou, né? Por causa do Pumpcast, mas também pode seguir lá, pump.media ou Caio Soares. E agora, mande o filósofo Luan. Pô, legal. Eu falo assim, pô, não vou falar de não vou falar de nada disso, mas assim, até aproveitando o gancho do Ângelo, se você quer ter uma performance melhor, você me procura, tá? Seja na sua empresa, seja no seu negócio, seja na sua ideia, me procura. Não se preocupa, eu não vou te deixar com medo, não. Eu vou falar o que você precisa. Às vezes você nem precisa de mim ainda, mas você vai precisar, pode ter certeza. Porque se a gente está trazendo hoje inovação para empresas, amanhã, irmão,
segura, que a gente tá chegando. Mas vocês me acham @demetabatida no Instagram, por exemplo, também, @pump.media. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Corre lá, curte, procura todo mundo aí nas redes sociais, porque eu tenho certeza que o que aconteceu aqui hoje vai te ajudar muito no amanhã da sua empresa e da sua vida e dos seus negócios. Um abraço. É isso aí, valeu, gente. Valeu, Tamo junto. pessoal.